Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, em meio a tanta crise, a tantos problemas, temos um outro caso muito sério, muito grave, que é a questão dos refugiados, não é verdade? O número de refugiados e deslocados internos no mundo dobrou em apenas 10 anos. Esta foi a manchete do site da Organização das Nações Unidas para a divulgação do relatório anual do Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Todo dia 20 de junho se celebra o Dia Mundial dos Refugiados para se lembrar a difícil situação desse conjunto de seres humanos. E nessa época do ano, então, o Acnur solta o seu relatório anual Tendências Globais com os números que indicam o tamanho deste drama. São 80 milhões de refugiados e deslocados internos atualmente. Eram 40 milhões há cerca de 10 anos. Só entre 2018 e 2019, este número se elevou em 10 milhões. É um dado muito expressivo. Desses 80 milhões, 46 milhões se deslocam no seu próprio país, fugindo de situações de guerra civil. É o caso dos sírios, que deixam suas casas para se alojar em outras partes do próprio país, fugindo dos conflitos. 30 milhões estão no exterior, são aqueles que tecnicamente são considerados refugiados. E 4 milhões são solicitantes de asilo. Este número de 80 milhões nos leva a uma cifra muito impressionante. 1 em cada 100 habitantes do planeta é um refugiado, um deslocado interno ou um solicitante de asilo. Ou seja, 1 em cada 100 habitantes do planeta não tem condições de ficar em sua casa. Um outro dado importante é que a taxa de retorno dos refugiados vem diminuindo. Há cerca de 10 anos, o número que se tinha é que 1,5 milhão de refugiados voltaram para suas casas. Nos últimos 10 anos, apenas 385 mil pessoas. Ou seja, a situação de refúgio vai se tornando permanente. Alguns dados são importantes. Que dados são esses, professor? Primeiro, se desmistificar aquela ideia de que são os países desenvolvidos os mais afetados pelo movimento dos refugiados que vão, então, para outros países. Os refugiados no mundo foram acolhidos principalmente na Turquia, na Colômbia, por causa dos venezuelanos, no Paquistão, em Uganda, e só em seguida vem a Alemanha com 1 milhão de refugiados em seu país. Os refugiados saem principalmente dos países que têm situação de conflito ou de tensão política. Hoje, os países de maior origem dos refugiados são a Síria, a Venezuela, o Afeganistão, o Sudão do Sul e Mianmar, na região da Indochina. Outro aspecto importante é a preocupação com a situação dos refugiados e deslocados internos por causa da pandemia do novo coronavírus. A Covid-19 atinge com maior intensidade justamente a população mais vulnerável, aquela que tem mais dificuldade de realizar o isolamento social, aquela que tem menos condições sanitárias. E isto diz respeito diretamente aos refugiados e deslocados internos que vivem em situação muito precária. Na coluna que Marcelo Hollenberg faz, na matéria sobre a coluna que Marcelo Hollenberg faz com muita precisão toda semana, eu deixei indicado o link para acesso ao relatório do Acnur na versão em espanhol, que me parece seja de leitura mais fácil para todos. Vale a pena ler o relatório Tendências Globais, ele é muito simples, é muito fácil, com muitos números, muitas tabelas, muitos dados. É realmente um material importante para nós nos lembrarmos da situação dessas pessoas. Este foi o professor Pedro Dalari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Professor Giannini, qual a importância do Ministério da Educação? O MEC é, ou deveria ser, uma das principais, se não a principal pasta do governo. Infelizmente, no Brasil, a pasta a qual se dá mais importância é a economia ou fazenda, mas a economia ou fazenda deveria ser entendido como ministério meio, ao passo que a educação seria o grande ministério fim. Por que ministério fim e por que tão importante? Porque a educação é hoje a melhor maneira que você tem de fazer uma pessoa crescer na vida. Mesmo a saúde, que é uma pasta muito importante, ela é muito ajudada pela educação, porque são hábitos saudáveis que melhoram a saúde das pessoas. Pois bem, o que cabe ao MEC fazer? A educação básica é dos estados e municípios. Geralmente o infantil e o fundamental, ou seja, pelo menos até os 10 anos, às vezes até os 14, é municipal, e certamente o ensino médio, 15 aos 17, e às vezes o fundamental 2, 11 a 14, são dos estados. Essa é a divisão que o Brasil tem. Só que é muito difícil. 5.570 municípios, alguns dos quais têm menos de 1.000 habitantes, como Serra da Saudade em Minas e Borá em São Paulo, é muito difícil 5.500 municípios fazerem cada um o seu jogo educacional próprio. Por isso é muito importante a atividade do MEC coordenando, facilitando, etc. E nos últimos anos, especialmente no governo Lula, mas já começando com o Itamar, Fernando Henrique, houve um trabalho muito importante do MEC, melhorando livro escolar, distribuindo livro escolar de graça para as crianças das escolas públicas, aprimorando a formação de professores, tornando a profissão mais atrativa com um piso mínimo nacional, que se não me engano é de 2009. Tudo isso significa um avanço grande, do qual um bom exemplo é uma iniciativa do Ceará, do governador Cid Gomes, em 2007, que foi o projeto de alfabetização na idade certa. Então, o MEC não é em relação à educação básica, quem coloca a mão na massa, mas é quem dá um auxílio muito importante, sobretudo através do FNDE, que tem uma verba muito grande e faz a distribuição dos livros escolares, são dezenas, imagina, 30, 40 milhões de alunos que recebem, cada um vários livros escolares, quanto que é isso tudo? E quais os principais problemas que o senhor vê no Ministério? Bom, o problema que nós temos com o ministro que saiu, com os 2 ministros que houve nesse governo para a educação, é que eles não fizeram nada, absolutamente nada, do relevante na educação. O Brasil, um dos pontos mais bem-sucedidos desses últimos 20 e poucos anos, foi tornar a educação prioridade e foi aprender o que tinha que ser feito com a educação. Quer dizer, houve uma série de avaliações, o PT, que era contra fazer avaliações, assumiu o governo e começou a fazer o quê? A fazer avaliações, para ver se os alunos estavam aprendendo ou não, e no caso de não aprenderem, fazer as correções necessárias. Pois, com isso, você sabia o que tinha que fazer. Tinha que fortalecer a alfabetização na idade certa. Esse é o primeiro grande erro. O segundo grande erro do governo, até agora, na educação, foi não ter sido capaz ou não ter tido vontade de liderar o projeto de enfrentar a pandemia. Significa que as crianças e adolescentes estão tendo aula à distância, no setor privado isso funciona razoavelmente, até porque se não funcionar, os pais param de pagar as mensalidades. No setor público, em que as crianças são mais pobres, quantas não têm um equipamento que permita acompanhar, quantas também não têm banda larga é muito rara nos bairros mais pobres, e o governo federal poderia ter utilizado o fundo de universalização do serviço telefônico, que existe, para, por exemplo, mandar instalar a banda larga rapidamente nos bairros que não a têm e que têm uma população grande, pobre, etc. O ministro que saiu, por exemplo, em toda a sua gestão, jamais falou na base nacional curricular. Então, o resultado disso tudo é penoso e é muito triste a gente estar nesse ponto que reverte os ganhos que a gente teve com a educação nos anos anteriores. O professor Renato Giannini Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Giannini Ribeiro. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, qual a importância dessa saída do ex-ministro da Educação? Eu acho que a saída, a gente já tem um histórico de 2 ministros da Educação no governo Bolsonaro, que mostra mais ou menos a linha do governo. Eu acho que a linha parece que não vai ser alterada, porque os ministros refletiram muito mais uma posição no governo, Eles foram escolhidos decorrente de uma posição no governo
na verdade, muito ideológica, né? Eles falam muito de acabar com a ideologia nas escolas, mas o próprio ministério ele foi dirigido por pessoas que têm uma ideologia muito forte. Então, é muito provável que essa linha continue, até porque, né, o próprio Bolsonaro não colocaria alguém ali na educação que não refletisse muito essa visão e que, no final das contas, acaba conversando com uma boa parte do eleitorado do presidente. Então ele está conversando ali com uma parte significativa da população quando ele escolhe o ministro da Educação. Como isso pode impactar a economia? Quando a gente pensa no Ministério da Educação, eu acho que juntamente com o Ministério da Economia, ele acaba sendo o mais importante. Se a gente for pegar historicamente no Brasil, sempre foi no século XX, né? É uma história muito relacionada às decisões de modelos de crescimento econômico. A gente fez uma decisão lá atrás muito baseada na industrialização do país, no investimento em capital físico. Isso foi muito forte desde lá do governo Vargas e muito também no regime militar. E de fato gerou um crescimento na economia brasileira, né? Se a gente for pegar no século XX, certamente é uma das economias do mundo que mais cresceu, mas estagnou a partir dos anos 80. Eu acho até em parte por um erro de estratégia, né? A gente não teve essa questão de fazer uma indústria que fosse conectada a outros países e que tivesse competitividade. Foi muito voltada só para dentro. Não foi uma indústria voltada para a competitividade. E um dos elementos que é importante para essa competitividade e que tem a ver com toda essa estratégia também, onde se investiu em capital físico, mas deixou de lado o investimento em capital humano, em educação, na produtividade dos trabalhadores. E isso, acho que por isso que o Ministério da Educação é tão importante, porque ele pode ajudar nesse processo de capacitação das pessoas, o que não tem nada a ver com ideologia, né? O que a gente tem que capacitar as pessoas, desde a escola, desde o colégio, em resolução de problemas, né? Pensar resolução de problemas. Eu acho que cidadania é uma coisa muito importante também, viver em sociedade, né? Respeitando o próximo, agindo socialmente. Essas são questões importantes que podem ser trazidas pelo Ministério da Educação. Mas é claro, né, o aprendizado das crianças, sobretudo na resolução de problemas. Porque isso é fundamental, nessa capacidade de resolução de problemas, de utilizar, né, de pensar de fato, acaba sendo muito importante na produtividade das pessoas. Então, o que a gente percebe é que a gente teve um Ministério da Educação muito focado nessa questão da ideologia, né, vários tipos ali, trazendo uma visão muito forte sobre alguns assuntos, mas onde o principal tem sido deixado de lado. O que a gente pode fazer? Quais são as estratégias para melhorar o desempenho das crianças? Como que elas podem aprender mais e como que elas podem traduzir esse conhecimento que é aprendido na escola em maior produtividade do trabalho? Como é que as pessoas, a partir desse conhecimento, acho que tem que pensar, claro, na parte cultural, que é super importante, né? As pessoas terem uma certa cultura, uma história do que aconteceu no país, mas também precisa muito dessa questão de resolução de problemas, né? De aprender a utilizar o raciocínio lógico. Então, toda essa estratégia, tem pessoas muito competentes no Brasil, né, muitos analistas, que têm propostas interessantes, né? Tem muito estudo sendo feito nesse sentido e parece que o nosso ministério tem deixado toda essa questão de lado, que é a principal questão, e isso é histórico no Brasil, né? Mas fica mais evidente ainda no governo Bolsonaro, como a gente tem perdido várias oportunidades ao longo da nossa história e a gente está deixando também nessa questão que é extremamente relevante para que o país possa retomar a uma trajetória de crescimento e desenvolvimento econômico, né? Acho que a educação não é só uma questão de melhorar o crescimento da economia brasileira, mas também proporcionar uma melhor igualdade de renda, né? Num país que a distribuição de renda é tão desigual quanto no Brasil. O professor Luciano Nakabashi, da FEUSP Ribeirão, conversou comigo, Gabriel Soares, para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, qual é o questionamento e reflexão que o senhor traz nesta semana para os nossos ouvintes? Leila e ouvintes da Rádio USP. A pergunta que fica, depois que uma nova onda iconoclasta varreu o planeta, causada pela morte violenta e
brutal de George Floyd pela polícia branca de Minneapolis, é como São Paulo, com a sua importância, a sua centralidade, a sua grandeza, né, e a sua riqueza, poderia de fato contribuir, no nosso caso, no Brasil, a combater esse racismo estrutural que nunca se desfez e que vem de um período negro da nossa história, que foi a escravidão. Berlim é um ótimo estudo de caso, como já foi explorado por essa coluna anteriormente, uma vez que, como professor visitante da Universidade de Humboldt, eu desenvolvi uma pesquisa sobre a presença da cultura nessa cidade. Ali nós temos museus, temos centros culturais, espaços para encontros, né, como o Haus der Kulturen der Welt, e memoriais, não é? Que foram planejados para, de fato, ressaltar e atualizar essa memória desse passado trágico, não só da cidade, mas da própria Alemanha, né? Em grande parte em virtude do Holocausto e dos horrores da Segunda Guerra Mundial. E qual a importância das artes e cultura nas políticas públicas de Berlim? A cultura e as artes tiveram um papel central e continuam tendo papel central nas políticas públicas e privadas da cidade de Berlim. Ela foi totalmente arrasada, né, na Segunda Guerra Mundial e na sua reconstrução ela repensou o papel dos museus, abrindo espaço para a construção de novos museus, né, mas também criou espaço para outros dispositivos culturais. Um deles que eu chamo a atenção é a Topografia do Terror, que é um centro de documentação que está no local, né, que foi a sede da Polícia Secreta de Estado, a SS, no Terceiro Reich. Ali é uma arquitetura bastante impactante, né? Mas, acima de tudo, é o seu conteúdo que interessa. Então, escolas, turistas, habitantes da cidade de Berlim têm esse lugar como referência, uma vez que ali estão expostas e estão à disposição documentos centrais para essa política do terror perpetuada ou levada a cabo pelo Terceiro Reich, né? Há outros também memoriais que vale a pena serem destacados. É uma obra de arte, é o Memorial aos Judeus Mortos da Europa, uma obra do arquiteto Peter Eisenman, que consiste de 2.711 blocos de concretos, né, com diferentes medidas e com inclinações, né, com uma relação volumétrica, mas também dinâmica das formas, que causam um estranhamento naquele que visita essa obra, não é? Toda penetrável, né? E que no seu subsolo também tem um centro de documentação. Um outro memorial ainda deve ser citado, que é o do Muro de Berlim, criado no calor da hora, em 1998, quando não só esse muro que separava as Alemanhas, não é, veio abaixo, mas também esse muro da Guerra Fria, a separação entre capitalistas e socialistas, né? Mas esse memorial também chama a atenção do absurdo que é ainda termos no mundo muros que separam populações, cidades, culturas, algo que precisa ser constantemente revisto e criticado. O professor Martin Grossmann conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, enxergar, ver, olhar, focar, mirar são sinônimos para ações dos olhos? Olá. Quem pôde observar os ipês rosas floridos em meio ao que resta de verde nesses dias em que o início do inverno promove a queda das folhas, deve ter ficado atento e recobrado algumas memórias. Essa simples observação nos permite fazer uma diferença entre enxergar determinadas coisas, nos desviarmos dela, exercermos alguma ação diante delas, e o ato contemplativo, cognitivo de ver alguma coisa. Enxergar significa
e se resume ao ato biológico de registrar com os olhos e muitas vezes algumas ações automáticas são feitas sem que nem percebamos em relação a isso. Ver envolve cognição, envolve interpretação e assim é um ato cerebral relacionado à visão mais profundo. Quem viu os ipês rosas floridos nesses últimos dias e guarda isso na memória, provavelmente teve um sobressalto, algumas lembranças, se deu conta que o inverno realmente está chegando e, portanto, não foi simplesmente um registro visual, mas uma complexa rede de relações com memórias afetivas, com lembranças do passado e com previsões do que está por vir, a questão do clima e provavelmente nas suas providências em relação ao inverno e programações para esse período do ano. Assim, os olhos, no registro das imagens, são parte muito importante, não diria que imprescindíveis, uma vez que é possível, com outros sentidos, até dar forma e interpretação para objetos, mas algumas coisas se distinguem e aprofundam o ato visual, o sistema visual na sua complexidade. Enxergar é o registro biológico, ver envolve a interpretação, focar está relacionado ao interesse e à objetividade em relação a um determinado objeto, e mais ainda, mirar, provavelmente associado a atingir aquele determinado alvo, a buscar aquele determinado objeto. Da mesma forma, olhar pode ser simplesmente uma movimentação dos olhos e a composição de uma determinada imagem. Problemas de saúde podem afetar a visão além do ato de enxergar? Pode parecer que essa distinção é simplesmente de significado das palavras, semântica, mas de fato não é. A maioria das pessoas que procuram uma consulta com o especialista da visão, o oftalmologista, queixa-se de dificuldade para enxergar. Mais raramente, aprofundando a questão, algumas vezes observamos que os olhos estão registrando bem e com saúde a imagem, mas problemas cognitivos, algumas vezes relacionados a sequelas de trauma, a derrames no sistema nervoso, no cérebro, e outros problemas podem afetar a capacidade de reconhecer um determinado objeto pelo seu nome, correlacionar imagem e função do objeto e até de identificar as cores que estão sendo registradas, mas perderam o seu sentido cognitivo. Dessa forma, problemas de saúde podem afetar, sim, a visão, além do ato de enxergar. É possível que pessoas, ainda que enxergando bem, estejam sofrendo por uma dessas série de problemas que eu elenquei, inclusive intoxicações crônicas e outras, de dificuldades para ver, para interpretar as imagens e objetos que algumas vezes chegam até bem saudavelmente ao cérebro. Era isso. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone, para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Na edição de hoje, a professora Maiana Zates fala sobre 2 estudos publicados recentemente sobre a relação entre tipo sanguíneo e formas graves de Covid-19. Na semana passada, o jornal americano Washington Post publicou um artigo com o título The Ultimate COVID-19 Mystery, onde discute as grandes questões que estão sendo investigadas. Será que algumas cepas de coronavírus são mais perigosas, agressivas que outras? Será que algumas pessoas estão mais protegidas porque foram expostas a outros coronavírus? Que fatores genéticos influenciam essa enorme variabilidade de respostas ao coronavírus? Como já falei em entrevistas anteriores, para tentar identificar variantes genéticas de risco e protetoras, estamos investigando os genomas dos 2 extremos, pacientes que tiveram formas graves e letais e idosos resistentes.
Em relação à hipótese de que algumas cepas seriam mais agressivas que outras, vale lembrar que existem inúmeros casos de pessoas da mesma família e convivendo na mesma casa, onde uma pessoa tem sinais clínicos mais ou menos severos e outros permanecem assintomáticos. Essas pessoas foram expostas ao mesmo coronavírus e, portanto, não seria a agressividade do vírus que explicaria a variabilidade de respostas, pelo menos nesses casos. Eu gostaria de comentar hoje 2 estudos recentes que sugerem que o grupo sanguíneo poderia influenciar a severidade do quadro clínico. Professora, que estudos são esses? Um deles, publicado na revista New England Journal of Medicine, reuniu quase 2.000 pacientes da Itália e Espanha e que haviam sido internados em UTIs com formas graves de Covid-19. E esse estudo sugere que pessoas com tipo sanguíneo A teriam 50% mais risco do que os do grupo O de desenvolver formas mais graves, isto é, de serem intubados ou menos graves e requerer só ventilação assistida. E qual seria a explicação, então? O mecanismo não é conhecido. Os autores sugerem diferentes hipóteses, todas especulativas. Por exemplo, a formação de microcoágulos que podem obstruir a circulação poderiam ser mais frequentes nas pessoas com sangue do tipo A, Ou é possível que haja diferenças na resposta à inflamação entre as pessoas de acordo com o grupo sanguíneo. Uma outra explicação é que pessoas do grupo A têm menor formação de anticorpos quando submetidos a uma transfusão sanguínea. Isto é, não formam anticorpos se receberem sangue do grupo A ou O. Por outro lado, pessoas do grupo O formam anticorpos contra a transfusão de qualquer grupo sanguíneo, com exceção do próprio O. Se isso for verdade, pessoas do grupo sanguíneo AB, que são chamadas de receptores universais, seriam as mais suscetíveis. Entretanto, como os autores estudaram pacientes internados com forma mais ou menos graves, todos eles foram infectados, independentemente do grupo sanguíneo. E aí a questão é, será que os do grupo O formam mais anticorpos? Um estudo semelhante foi realizado pela 23andMe. E o que eles observaram? Essa pesquisa se baseou em um questionário enviado a milhares de pessoas que já haviam mandado o seu DNA para a 23andMe anteriormente. E segundo esse estudo, pessoas do grupo O teriam de 9% a 18% menos chance de testar positivo para a Covid-19 do que o dos outros grupos sanguíneos. Mas eles não encontraram diferença entre os grupos A, B ou AB. Um problema nesse estudo é que sabemos que existem pessoas que são resistentes, isto é, mesmo com contato próximo com uma pessoa infectada, não desenvolvem sintomas e são negativos para os testes de viremia e sorologia. Essas pessoas não são identificadas em estudos populacionais e não sabemos qual é a sua frequência na população. Então, enquanto cientistas tentam entender melhor se existe realmente uma associação entre a severidade de Covid-19 e grupos sanguíneos, não entre em paranoia se você tiver grupo sanguíneo A, como eu. Cerca de 30% da população do Brasil é a mais. E a proporção de pessoas que são assintomáticas ou têm formas leves de Covid-19 é estimada em 80%. Portanto, a explicação é mais complexa do que essa da possível associação entre o risco e o grupo sanguíneo. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz.